Exatamente às 22 horas e 43 minutos de 15 de outubro de 2025, horário de Washington, D.C., o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou publicamente algo que até então tinha sido um rumor persistente nos corredores da Casa Branca: a autorização oficial de operações encobertas da CIA dentro do território venezuelano. A notícia caiu como um raio no meio do Caribe, reconfigurando o tabuleiro político e militar na região. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, um governante americano reconhecia de forma direta ter dado luz verde a ações letais em um país latino-americano. O anúncio ocorreu no Salão Oval, diante de um grupo reduzido de repórteres, com a bandeira americana e o selo presidencial ao fundo. Trump, acompanhado por membros de sua equipe de segurança nacional, justificou sua decisão afirmando que o governo de Nicolás Maduro representava uma ameaça direta à segurança americana. Segundo o mandatário, a crise migratória, o tráfico de drogas e o suposto envio de prisioneiros venezuelanos para território norte-americano teriam motivado a medida. O presidente foi categórico ao declarar: autorizei a CIA por 2 razões, porque esvaziaram suas prisões para os Estados Unidos e por causa das drogas. Temos o mar sob controle, agora olhamos para o continente. De acordo com relatórios vazados por funcionários do Pentágono ao New York Times, a ordem executiva, classificada como Diretriz 71V, permite à CIA conduzir operações de inteligência, sabotagem e neutralização de alvos estratégicos dentro da Venezuela. Estas operações incluiriam, se necessário, o uso de força letal, sob a égide da Lei de Segurança Nacional de 1947. Os primeiros movimentos começaram 48 horas após a assinatura do documento. Às 2h15 de 17 de outubro, um grupo de reconhecimento americano, deslocado da base aérea Hato Rei, em Curaçao, iniciou voos de vigilância em baixa altitude sobre o Golfo de Paria. Equipados com sistemas de detecção térmica e radares de abertura sintética, os drones MQ-9 Reaper enviaram informações em tempo real para um centro de comando na Flórida, a mais de 2.600 quilômetros de distância. Em paralelo, um contingente naval da 4ª Frota intensificou suas manobras no sul do Caribe. Fontes militares reportaram a presença de 3 destroyers classe Arleigh Burke, com capacidade para lançar mísseis Tomahawk, e um navio de apoio logístico, o USS Burlington. As operações se desenrolaram sob o nome código Sentinela Caribenha, e seu objetivo oficial, segundo o Departamento de Defesa, era interromper as rotas marítimas do narcotráfico. No entanto, a reação do governo venezuelano foi imediata. Às 10 horas e 45 minutos do mesmo dia, o chanceler Ivan Gil emitiu um comunicado através de seu canal oficial no Telegram, denunciando que as ações americanas representavam uma violação flagrante do direito internacional e uma tentativa de mudança de regime com fins econômicos. Na mensagem, Gil assegurou que a missão permanente da Venezuela perante a ONU apresentaria uma queixa formal ao Conselho de Segurança e exigiria responsabilidades diretas ao governo americano. De Caracas, a tensão aumentou. Tropas da Guarda Nacional Bolivariana foram mobilizadas para as zonas fronteiriças com a Colômbia e o Brasil, enquanto o Ministério da Defesa venezuelano ordenou elevar o nível de alerta nos comandos regionais. Durante as 6 horas seguintes, os sistemas de radar venezuelanos detectaram movimentos irregulares no espaço aéreo do Caribe Oriental, embora o governo americano tenha negado qualquer incursão. O Ministério da Comunicação venezuelano afirmou que um dos drones havia sido temporariamente neutralizado na zona de Guiria, mas não apresentou evidência visual. A tensão, no entanto, apenas começava. Analistas internacionais já advertiam que a autorização dada por Trump não era um fato isolado, mas uma peça a mais em uma estratégia regional de contenção que os Estados Unidos vinham preparando há meses. Com esta manobra,
o conflito diplomático escalava para um novo nível, roçando os limites do confronto direto. O verdadeiro alcance da Operação Caribbean Sentinel e sua conexão com as atividades encobertas da CIA em território venezuelano começaria a se revelar apenas 3 dias depois, quando, durante as primeiras 72 horas posteriores ao anúncio, o ambiente diplomático na América Latina se tornou tenso e carregado de incerteza. As chancelarias de México, Colômbia, Brasil e Argentina solicitaram informação formal ao Departamento de Estado sobre o alcance da autorização dada por Trump. Nenhuma obteve resposta. Nos círculos de inteligência da região, contudo, a notícia não surpreendeu. Há meses, falava-se de uma intensificação das operações encobertas americanas no Caribe, com movimentos de pessoal e aeronaves não identificadas detectadas perto de ilhas estratégicas como Aruba e Curaçao. A nível operacional, tudo indicava que a CIA havia reassumido um papel de protagonismo que não demonstrava com tanta clareza desde a Guerra Fria. Seu novo mandato não se limitava à coleta de informação. Incluía ações letais seletivas, sabotagem de infraestrutura e coordenação com unidades especiais do Comando Sul. Ao longo de sua história, a Agência Central de Inteligência, CIA, tem sido uma das ferramentas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais secretas do aparato militar americano. Seu alcance abrange mais de 80 países e suas operações raramente vêm a público. Desde sua fundação em 1947, a agência participou de derrubadas, operações psicológicas e sabotagens que mudaram o curso político de nações inteiras. Casos como o golpe na Guatemala em 1954, a Operação Condor na América do Sul ou as campanhas encobertas contra governos na África e Ásia são exemplos de sua influência. No século XXI, a CUNA evoluiu para uma estrutura mais tecnológica e descentralizada. Já não depende de exércitos em terreno, mas de drones, inteligência artificial e agentes digitais capazes de se infiltrar em redes e sistemas financeiros. As chamadas Black Operations, operações negras, combinam táticas cibernéticas com intervenção humana mínima, gerando resultados visíveis sem deixar rastros rastreáveis. No contexto venezuelano, estas capacidades significam que uma única operação bem planejada pode desestabilizar o sistema energético, interceptar comunicações militares ou sabotar suprimentos sem disparar um único tiro. A mensagem de Trump, embora política em aparência, implicava algo muito mais sério: a ativação de uma maquinaria de inteligência global com poder de ação imediata. Enquanto isso, dentro da Venezuela, o governo de Maduro declarou um estado de vigilância especial nas zonas petrolíferas de Monagas, Zulia e Anzoátegui, onde se concentram os principais poços de extração. Fontes internas do Ministério do Petróleo confirmaram que técnicos locais detectaram interferências nas redes de comunicação por satélite que ligam os centros de produção às plataformas marítimas do Caribe. Os especialistas atribuíram as falhas a intrusões externas de origem desconhecida. O Comando Estratégico Operacional desdobrou então uma rede de patrulhamento aéreo, utilizando aviões Sukhoi Su-30 Mk2 que decolaram da base aérea de Barcelona. Cada voo durou em média 45 minutos, e as aeronaves se mantiveram entre 7.000 e 9.000 metros de altitude, vigiando o espaço aéreo oriental. Paralelamente, meios estatais venezuelanos acusaram os Estados Unidos de realizar operações de guerra eletrônica para desestabilizar as comunicações do país. Washington negou qualquer implicação direta, mas não desmentiu que suas unidades navais estivessem realizando exercícios na zona. De Washington, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional limitou-se a declarar que os Estados Unidos continuam monitorando a situação com atenção. Não negou nem confirmou o envolvimento da CIA no incidente. E nas próximas horas, um segundo comunicado do Pentágono terminaria de confirmar que a Operação Caribbean Sentinel era apenas o primeiro passo de um plano mais amplo,
cujo objetivo final apenas começava a se revelar. Após a confirmação do presidente Trump, a versão oficial e as reações internacionais começaram a se cristalizar. A Reuters informou em 15 de outubro de 2025 que a autorização presidencial permitiria à CIA conduzir operações encobertas na Venezuela e na faixa caribenha, incluídas as opções letais, segundo funcionários citados pelo The New York Times. A administração ofereceu $50 milhões por informação que levasse à prisão e condenação de Nicolás Maduro. Trump disse a repórteres que agiu por 2 motivos: a migração de venezuelanos para os Estados Unidos e o tráfico de drogas, e afirmou que as autoridades haviam progredido interceptando carregamentos no mar, motivo pelo qual agora se concentravam nas rotas terrestres. Sem fornecer provas sobre sua afirmação de que a Venezuela estaria enviando prisioneiros para território americano, o presidente defendeu a medida como resposta a riscos para a segurança nacional. O governo venezuelano classificou as declarações como uma violação do direito internacional e anunciou ações diplomáticas. Através do ministro Ivan Gil, Caracas expressou sua intenção de elevar uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU e responsabilizar o governo dos Estados Unidos pelo que descreveu como uma tentativa de mudança de regime orientada a se apropriar de recursos petrolíferos. Em paralelo, o Pentágono informou que os Estados Unidos haviam ordenado um destacamento militar no sul do Caribe. As forças americanas realizaram, segundo o governo, pelo menos 5 ataques contra embarcações, que a administração apontou como envolvidas no narcotráfico, sem apresentar provas públicas detalhadas sobre esses incidentes. O Congresso e a imprensa questionaram a falta de informação. A Casa Branca se recusou a dar mais detalhes sobre a natureza das autorizações. Senadores expressaram preocupação. A senadora Jeanne Shaheen, do Comitê de Relações Exteriores, afirmou que a administração havia aproximado os Estados Unidos de um possível conflito e que o povo merecia saber se estava sendo conduzido a um confronto que poria em risco o pessoal militar. A administração também enfrenta perguntas sobre a coerência de suas afirmações sobre a origem do fentanil. Registros oficiais apontam o México como a principal fonte do fentanil que chega aos Estados Unidos, em contraste com as acusações do presidente contra a Venezuela. Em suma, as declarações presidenciais e as decisões subsequentes reconfiguraram o debate sobre a legalidade e os riscos de uma estratégia que combina medidas encobertas de inteligência com presença militar aberta na região. Nos dias seguintes, a comunidade internacional acompanhou de perto as implicações do anúncio. As Nações Unidas, através de sua Secretaria-Geral, evitaram se pronunciar diretamente sobre a autorização dada à CIA, embora vários membros do Conselho de Segurança tenham pedido uma sessão de emergência para discutir a situação. Rússia e China expressaram sua rejeição, assinalando que qualquer operação de inteligência estrangeira dentro de um Estado soberano violava a Carta da ONU. Na América Latina, os governos mantiveram posturas cautelosas. Brasil e Colômbia reafirmaram sua cooperação com os Estados Unidos na luta contra o narcotráfico, enquanto México e Argentina chamaram ao diálogo e à mediação diplomática. A Venezuela, por sua vez, reforçou a segurança em instalações estratégicas e reiterou que denunciaria o caso perante organismos internacionais. De Washington, a Casa Branca limitou-se a dizer que as medidas adotadas buscam proteger o povo americano de ameaças transnacionais. No entanto, a falta de transparência sobre o alcance real das operações mantém aberta a discussão sobre se os Estados Unidos estão cruzando os limites entre a dissuasão e a intervenção direta. A confirmação de Trump marcou um ponto de inflexão. A inteligência voltou ao centro do cenário geopolítico e o Caribe se converteu, mais uma vez, em território de tensão e vigilância constante.